Estamos de volta com o programa que celebra os 60 anos da capital federal. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é João Carlos Amador, publicitário, escritor, que é apaixonado pela cidade, né? Sim, obrigado pelo convite. Sim, 60 anos é data de celebrar, mas acho que a celebração por Brasília é todo dia, né? Eu pelo menos estou todo dia celebrando um pouco, viver aqui que eu acho um privilégio. Bom, a celebração, ela é traduzida por meio das suas obras. Você trouxe aqui os livros Histórias de Brasília, volume 1, 2, 3 e 4. Desde 2016 que eu lancei o primeiro, estou conseguindo lançar um por ano, que são livros compactos, com várias histórias e curiosidades sobre a cidade, uma página por curiosidade. Então ele é muito bem aceito, ele é uma leitura muito fácil e a distribuição dele também é muito rápida, então é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Ô João, esse seu trabalho começou na internet. Você tem essa interação, né, nas redes sociais e a partir daí transformou em livro. Como é que foi? Ele é uma derivação da internet. Comecei com uma página no Facebook em 2014, chamada Histórias de Brasília, e depois ela foi se derivando para todas as outras redes. Mas o objetivo principal da página era justamente esse, contar histórias e curiosidades da cidade de forma rápida. Então eram 2 parágrafos no máximo. Eu falava ali sobre vários assuntos, muitos não tão populares, não tão arquitetônicos como a gente costuma ver Brasília, muito ligada à construção, à arquitetura, à política. Então eram assuntos de memória afetiva mesmo, de um restaurante antigo, de um clube, de algum evento. Então ele estava muito ligado a isso. Eu acho que essa acabou sendo a maior razão da popularidade das páginas. E por que você sentiu essa necessidade de trocar ideias, de compartilhar isso na rede social? O projeto ele foi bem despretensioso. Eu sempre anotei curiosidades que eu lia nos livros sobre Brasília, isso eu sempre comprei, colecionei. Resolvi, vou botar isso no Facebook. Vou compartilhar com a internet coisas que eu tinha guardado em casa. E aí deu muito certo, as pessoas começaram a gostar, me mandavam muitas histórias particulares, que eu publicava também, e é uma retroalimentação. Você optou por uma linguagem simples, não tem essa proposta assim, histórica com esse viés acadêmico, todos consigam entender, que consigam ler de forma assim leve, tranquila. Isso foi pensado mesmo. Quando eu comecei na internet, eu já tinha visto alguns outros projetos de resgate de histórias de cidades. Aqui no Brasil, acho que só tinha um de São Paulo, que se chama São Paulo Antiga, que é uma iniciativa de um historiador. Então ele fazia uns textos gigantescos, meio acadêmicos. Essa pesado, né? Muito robusto, exatamente. Fica até chato. Ele não tem um grande alcance, tem um alcance menor. Eu pensei, eu vou fazer algo parecido, mas com um texto muito menor e muito mais simples, que a pessoa consiga, porque a internet é isso, né? Você está competindo com muita informação ao mesmo tempo. Se você não for interessante ali nas 3 primeiras linhas, a pessoa passa direto. Então isso foi realmente pensado. E eu peguei essa linguagem e transferi para os livros. Ou seja, cada livro são 50 histórias e é uma história com uma foto ao lado. Ele é muito rápido, você lê em uma tarde, você lê 2 livros desse, ele é bem rápido de ler. Eu observo que a tua paixão por Brasília é a Brasília ontem e hoje. Sim, né? sim. Você gosta muito também dessa história, da história, da concepção. Sim, eu acho que elas estão, de alguma forma, horizontalmente dialogam em com tudo. isso, exatamente. Né? Porque esse passado não é um passado que ficou para trás, eu acho. Não é um passado que já morreu e a gente está só resgatando uma coisa antiga. O passado de Brasília está presente muito porque muitos pioneiros estão vivos ainda. Ou seja, a gente consegue conversar com quem construiu a cidade. Isso é fantástico, Isso né? A gente encontra com as pessoas. É o trabalho de apuração com a pessoa que viveu isso. Isso é uma oportunidade única, né? Única talvez na história. Porque a gente vive com quem... A gente convive com quem construiu a cidade. Então, eles têm um ponto de vista diferente do nosso, né? Até no que eles sonhavam, no que seria a cidade, nas aspirações, nos desejos. E eu e muitas outras pessoas, a gente está lutando de alguma forma para que isso se mantenha. No meu caso, com a preservação histórica e que ela seja o mais acessível possível. Eu vou muito em escolas, por exemplo, para falar com as crianças do 4º ano. Que é a série que elas aprendem sobre Brasília. Média, assim, de 10 anos. Exatamente. E eu gosto muito de ver como elas são empolgadas com a cidade, como gostam da cidade, conhecem muito, né? Porque elas geralmente me descobrem nas redes sociais. Então, as professoras procuram e vê lá, tem muita coisa que eu publico.
aí acabam me chamando para falar com as crianças. E as crianças elas já têm um conhecimento que, na minha infância, por exemplo, era muito difícil conseguir, que é o conhecimento que está na internet. Então tem uma tonelada de coisas sobre Brasília que elas já vão absorvendo, que elas já vão gostando. Então isso é muito bom para a formação dos nossos futuros cidadãos de Brasília, né? Você é publicitário, né? Isso te ajudou também a formatar, a pensar na capa, no formato do livro, na fotografia, no texto curto? Sim, completamente. Isso aí foi fundamental para fazer um produto mais acessível. Ele não é literatura, ele também não é história, ele é um meio termo entre as duas coisas. Ele é uma diversão com conteúdo, é isso que eu quis fazer. Então, a minha vivência de publicidade também ajudou tanto nos livros quanto nas redes, porque naquela época, a maioria os últimos anos eu tenho trabalhado muito com publicidade digital. Desde o início mesmo, em 2014, a gente estava muito no início ainda de rede social, a coisa estava começando. Então, eu estudava muito a linguagem, como a gente conversa com esse público. Então, eu usei esse conhecimento para fazer o História de Brasília o mais acessível possível, dos 8 a 80. Como é que foi o seu recorte da primeira obra, por exemplo? Você tem algum setor específico da cidade que você fala no volume 1, no 2 são personagens, você faz essa divisão? Não, só o livro 3 que eu fiz ele temático, que são sobre os crimes mais famosos de Brasília. Então aí tem Ana Lídia, tem o Índio Galdino, tem Marcelo Bauer, tem muita coisa histórica desde os anos 50, final dos anos 50 com a construção, até os anos 2000. Então eu fiz muito isso. Agora o 1, 2 e o 4 são histórias variadas, não tem um tema específico. E eu tento balancear histórias das outras regiões administrativas, o plano piloto, tem clube, tem restaurante, tem lazer. Então eu faço esse balanço. Regiões administrativas que você chama são cidades, né? Exatamente, as cidades satélites, que eu chamo. Hoje em dia tem um embate aqui em Brasília que eu acho bem interessante. Da nomenclatura, né? Exatamente, eu abordo isso com alguma frequência nas páginas. Porque elas foram criadas como cidades satélites, era um nome oficial. Lá para os anos 90, cidade satélite foi oficialmente extinto e viraram regiões administrativas. Mas eu vejo que agora há todo um movimento de resgate com a geração mais nova do termo cidade satélite. E aconteceu isso muito com o termo candango, por exemplo. Candango, que era um termo subjetivo, um termo pejorativo de você falar, os operários eram os candangos. E aí, quando o JK, no discurso de posse, em 1960, ele agradeceu os candangos. Então, foi nesse momento que candango deixou de ser pejorativo. E todo mundo quis ser candango. Os engenheiros, os arquitetos, todo mundo, os comerciantes que não eram os trabalhadores braçais, eles falavam, eu sou candango também. E hoje em dia, eu também sou candango, eu nasci aqui. Todo mundo que nasce em Brasília acabou sendo o nosso termo de referência. Brasiliense e candango, né? Candango, os dois, Também tem essa polêmica, tem gente que diz que candango é só quem construiu Brasília. E brasiliense quem nasceu. E brasiliense quem nasceu. Eu já não acho, eu acho que candango, você, por exemplo, que não nasceu em Brasília, você é candango também. Porque você ajuda a construir a cidade de alguma forma. E foi super acolhida por Brasília. Exatamente. Então nós somos todos candangos, nascidos ou não aqui. Acho que se você contribui com a cidade, com a construção da cidade de alguma forma, você é candango. Tem os candangos pioneiros, da construção, mas tem os candangos nós mesmo. Ô João, você falou agora há pouco de JK, Juscelino Kubitschek, que você tem um livro sobre a infância de JK, é uma história pouco conhecida. Sim, né? sim. Você não trouxe o livro aqui, Nonô, o Menino Presidente. Como é que foi a concepção dessa obra, o processo criativo de apuração? Esse livro é completamente diferente. Na verdade, ele foi feito antes de eu começar a História de Brasília. Então, ele é de 2013. O História de Brasília foi só um ano depois. Que era um projeto que eu queria muito fazer há muito tempo, de falar da infância dessas personalidades de Brasília. E aí eu fiz parceria com um ilustrador, o Nestábulo, que é um cara muito bom. Pesquisei bastante a infância, que realmente ela não é muito contada, até porque acaba não sendo tão interessante historicamente, embora eu acho que seja. Foi uma infância feliz, dura? Foi uma infância dura, mas feliz. Ele não tinha muitos recursos, foi criado pela mãe, Dona Júlia. O pai dele morreu, ele tinha 2 anos só. Mas foi uma infância essa infância do Juscelino moldou o adulto Juscelino. Então, eu acho importante isso, porque ele era uma criança pobre, mas que nunca faltou nada,
que teve que ralar muito para conseguir estudar. Ele foi interno num seminário, mas justamente para conseguir uma bolsa de estudos para fazer a faculdade de medicina que ele tanto desejava. Então é uma história de superação, de estudo, de abnegação, de disciplina. Era uma criança já desbravadora ali. Completamente. E desde muito pequeno, ele sempre teve esse objetivo de ser médico. Então ele cumpriu todas as metas necessárias para ser médico. E aí depois que ele entrou para a carreira política, ele também teve o objetivo de ir subindo na carreira política. Então ele foi prefeito, foi governador, primeiro deputado, prefeito, governador e presidente. E um visionário, né? Então, também. completamente. E aí você vê a história do JK, tudo que ele planeja fazer, ele planeja com muito método. Brasília foi um desses exemplos, né? Desde o início, com todas as dificuldades, ele planejava, tanto que a data, né, 21 de abril de 1960, eu vou entregar nesse dia. Ninguém acreditava, pouquíssimas pessoas acreditavam, e ele realmente cumpriu. E ele pensava também depois de Brasília, ou seja, o tombamento da cidade, por exemplo. É algo que ele já falava antes da inauguração. E ele lutou muito por isso também no que ele pôde. Porque ele sabia que se Brasília não fosse tombada, ela ia ser completamente desconfigurada. Ia virar um Rio de Janeiro, São Paulo. Exatamente. Enfim. Então é algo que ele já falava antes da inauguração, que Brasília precisava ser tombada para a gente preservar a cidade. A cidade também tem muitas peculiaridades, sim, né? Sim. Eu falei que no início do programa que as ruas não têm nomes. Sim, exatamente. São números, siglas. Isso. Inclusive, quando a gente chega aqui, fica completamente perdido. É difícil. São coordenadas, né? É difícil. Até para conseguir entender essa logística, depois fica fácil. Sim. Mas para começar é complicado. Ruas sem esquinas. Uma cidade muito arborizada, com gírias, né? Sim. Locais. A gente já tem identidade cultural, né? Completamente. Eu acho que a gente tem sotaque também, né? Tem sotaque? Eu acho que tem. Tem uma discussão de que Brasília não tem sotaque. O sotaque é não ter sotaque. Mas eu acho que eu consigo reconhecer. É o quê? Um S? Acho que é o S mais, aquele S mais sibilado, assim, Mas talvez não seja tão sotaque, porque se você ver também, não dá para imitar. Você vê, né? Pede para algum humorista, imita o sotaque de Brasília. Não consegue. Não. E as curiosidades? Compartilha com a gente aqui. Tem muitas, tem algumas que são minhas preferidas, né? Uma Quais? delas é sobre a Vila Amauri, que é uma cidade que está embaixo do Lago Paranoá. Está lá até hoje. Ela era um acampamento operário, chegou a ter 20 mil pessoas, ou seja, é muita gente. E foi construído ali na região onde o lago seria, né? Futuramente, antes da barragem do Paranoá ser fechada e o lago começar a encher. Então ele existiu até 1959. E não era oficial, ou seja, o que acontecia muito ali na época da construção. As famílias iam chegando aqui, iam construindo o seu barraco, isso de um dia para a noite. Então, em uma semana já tinha centenas de barracos em vários lugares. Tinha rua, tinha escola, tinha bar, tinha tudo ali. Era uma cidade não oficial, uma invasão, como chamavam, né? Mas ali já estava sendo planejado que o lago iria ocupar aquele espaço. Então, eles tinham um projeto organizado de tirar todo mundo dali. Mas nem todo mundo foi. Primeiro porque muita gente não acreditou. Muita gente ficou até o último dia programado pelo governo para que as famílias fossem embora. E a água já estava no joelho já. Então, quando deu aquele último dia do prazo, o governo pegou os caminhões e levou todo mundo, à força mesmo. Ou seja, ninguém morreu, ninguém se feriu com o lago ali. Mas, como muita gente saiu apressada, deixou para trás tudo, deixou para trás objetos. Então, quem mergulha ali no lago naquela região, que é mais ou menos perto do Yacht Club, do agrupamento dos fuzileiros, encontra panela, bota. Nossa, que interessante, tem muita coisa ali, resto da alvenaria. Eu sabia disso, mas esses detalhes, assim, de que você consegue encontrar objetos, não sabia. Sim, encontra, estão tudo ali nessa cidade que existiu ali, né? João, Histórias de Brasília, 60 anos da capital federal. Qual é a história que você vai contar aqui para finalizar? É uma história de amor? Sim, acho essa ligação muito forte. Sim, é de amor, acho que de compromisso também. Você tem um compromisso com a cidade que eu nasci, que eu vivo, que eu crio meus filhos que são brasilienses. E eu acho que esse amor / compromisso / respeito é algo que todo mundo acaba tendo de alguma forma, todo mundo que gosta de Brasília, né? E o bacana de um trabalho de resgate de memórias, eu acho, é que faz as pessoas lembrarem disso. Poxa, olha a dificuldade que foi dos nossos pioneiros de construir isso. O mínimo que a gente pode fazer é respeitar e preservar. Então a gente tem esse compromisso com eles também. E é um compromisso com a outra geração.
João Carlos Amador, publicitário, escritor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pelos seus projetos, pelos seus livros. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e convido também todo mundo a celebrar Brasília de todas as formas que conseguir, né? E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.